Paz e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, amados, no nome do Senhor Jesus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, o membro do corpo de Cristo. Eu quero vos meditar contigo, falar um pouco com você, juntamente na palavra de Deus sobre o obreiro. Será que todo mundo são verdadeiros obreiros? Porque o que nós mais vemos e observamos, que todas as pessoas praticamente, que nós conversamos, que nós dialogamos, perguntamos a eles diz, são obreiro de Cristo. Afirma ser obreiro de Cristo, afirma ser servo de Cristo, mas que não é digno do servo de Deus ou do obreiro de Deus. E muitas das vezes, quando questionado, eles dizem assim: não julgai para não ser julgado, está escrito na palavra de Deus. Mas só que eles esquecem que lá diz: não julgai para não ser julgado, porque as mesmas coisas que vós condena, vós praticais. É isso que Jesus estava dizendo lá. É isso. Então, muitas vezes, usa este chavão para poder esconder a conduta que não condiz. Lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, né, que resolveu um problema que estava acontecendo lá. Teve que alertar a igreja, teve que exaltar a igreja. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, onde diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Então ele diz que esses obreiros, esses falsos apóstolos, eles não eram obreiro de Cristo Jesus, e nem tampouco era apóstolo de Cristo Jesus, nem tampouco estava fazendo a vontade de Deus nem a vontade de Cristo, e nem estava submisso, e nem tinha um espírito, e nem tinha esta autoridade apostólica ou autoridade de obreiro. Será que é diferente em nossos dias? Não. Em nossos dias, se levantam os obreiros, levando uma conduta escusa, ao qual não condiz para um servo de Deus e nem para uma serva de Deus. E muitas das vezes não quer que fale, que expõe. Muitas das vezes não quer que alerte a igreja, não. A igreja de Cristo, ela deve ser alertada sobre esses falsos obreiros. A Bíblia diz que eles são fraudulentos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, também, os apóstolos teve que dar, teve que lidar com esse problema. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, estiveram lá com essa situação que nos dias deles também se apresentou lá. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, ele está dizendo, porquanto ouvimos que alguns saíram de dentre nós e vos perturbam com palavra e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado o mandamento. Quer dizer que alguns irmãos saíram do meio dos apóstolos, disse nosso meio, saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, e foram lá e transtornaram as vossas almas. Ou estava criando confusão, criando problema, criando divisão dentro da igreja. Então lá no dia dos apóstolos eles tiveram esses problemas. Eles tiveram que resolver. Eles tiveram que enviar 2 representantes debaixo da autoridade apostólica para resolver
a situação lá na igreja no tempo deles. Porque lá ele estava trazendo um ensino ou colocando uma carga em cima do gentio. Em nossos dias também continuam obreiros fraudulentos, ou colocando uma carga sobrecarregada em cima da igreja, ou se não, trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo renovação para dentro da igreja, diz com o objetivo de segurar a pessoa, com o objetivo de segurar jovem, no objetivo de manter pessoas dentro da igreja. A verdade é que nós não vemos, nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, não vemos nem os profetas, não vemos nem Jesus Cristo, e nem vemos apóstolo inovando a igreja, ou inovando o evangelho, para segurar jovem ou para segurar a pessoa dentro das igrejas, dentro do ministério. Não. Nós não vemos. Nós não vemos. Então são obreiros fraudulentos. Não representam o Senhor. E muitas vezes saem de nosso meio, dizendo que tem tal autoridade. Lá na igreja de Gálatas, ou da Galácia, também houve problema lá, nesse sentido. Lá na igreja da Galácia, houve problema nesse sentido lá. Como, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, né? Em Gálatas capítulo 5, e o versículo 2, diz que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque algumas pessoas que se dizia ser apóstolo, ser obreiro, entraram lá, foram lá, entraram sorrateiramente na igreja da Galácia e dizendo que os irmãos ali da Galácia, se não circuncidasse, não podia ser salvo. Quer dizer, estava anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se levantado, dizendo ser ministro de Deus, ser obreiro de Deus, que ainda continua dizendo: se eu não guardar isso, se você não guardar aquilo, se você não fazer isso, não pode ser salvo. Desprezando, anulando o sacrifício da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta em Gálatas, ele disse, né, que a igreja de Gálatas tem que ser mais firme, tem que permanecer naquilo, no evangelho que ele recebeu, naquela confissão de fé, porque eles ficaram inconstantes. Gálatas capítulo 1, versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos evangelho de Cristo. 8. O verso 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual já recebeste, seja anátema. Ele está dizendo, assim como ele disse, se alguém fosse lá, anunciasse outro evangelho, seja anátema ou amaldiçoado. Então, assim como lá, entraram pessoas dizendo ser apóstolo, dizendo ser obreiro, perturbando os irmãos,
com outro evangelho, com outro fundamento, que não era o fundamento de Cristo, não era o fundamento dos apóstolos, e nem tampouco o fundamento dos profetas. E isso fez com que os irmãos em Gálatas, a igreja lá, ficasse inconstante, ficasse marchando em dois caminhos ou em duas direções. E hoje nós vemos isso. Então que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser alertada a se acordar que evangelho ele está vivendo. Porque alguns têm saído aí, se auto-denominando pregador, ou auto-se denominando apóstolo de Cristo, e causando um grande mal nos membros do corpo de Cristo. Lá no passado foi assim. Você quer ver um problema? Veja lá em Tito, né? O apóstolo deixou Tito, né, lá em Creta para resolver alguma situação que estava lá. Lá também estava uma situação, irmão, terrível. Tito capítulo 1, o versículo 10 ao versículo 11. Tito capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. O apóstolo Paulo diz: porque há muito desordenado, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente aqueles judeus que é da circuncisão, que tem circuncidade, ele dizia: olha, se alguém não circuncidar, não tem como ser salvo. Não tem. Quer dizer, anula o sacrifício da cruz, anula o sacrifício de redenção, anula o sacrifício expiatório que Cristo fez na cruz do Calvário, e ainda alguns continuam anulando. E no verso 11 diz: os quais convém tapar a boca. Como é que se tapa a boca, irmão? É matando? Não. É agredindo? Não. Se tapa a boca é exaltando a igreja, para não dar ouvido a esses obreiros fraudulentos, exaltando os membros do corpo de Cristo a não seguir esses obreiros fraudulentos. Porque muitos querem tirar proveito, se aproveitar da lã da ovelha, da gordura da ovelha, do leite da ovelha, daquilo que ela pode dar enquanto ela pode dar. Mas quando a ovelha cai em dificuldade, quando ela precisa de um socorro, quando ela precisa de uma ajuda, quando ela precisa de um conselho, quando ela precisa de um acompanhamento, essas pessoas não têm tempo, elas fogem. E dizem ser pastores, ou pastora, ou obreiros, ou apóstolos. Então são obreiros fraudulentos. Então lá diz como é exaltando a igreja, exaltando a igreja, é avisando a igreja a não seguir a tais, a não dar ouvido a tais ensinos, a não dar ouvido a tais obreiros. Porque esses obreiros são como cão mudos, né? Como cão gulosos, como diz a palavra de Deus. Então precisa ser separado. Mas como se para? Se para, né? É a gente falando da palavra do Senhor Jesus Cristo, exaltando a igreja, para que a igreja ela possa se manter firme no Evangelho. E diz: homem que transtorna a casa inteira, ensinando que não convém, por tope ganância. Ele destrói uma casa inteira, ele divide a casa inteira, ele transtorna a alma das pessoas, ensinando coisas que não convém ser ensinadas, coisas que não são lícitas, mas diz que faz isso por causa da... Quer se dar bem, quer se manter um padrão de vidas. Então a igreja, ela precisa ser
Mas qual que é a finalidade para que Deus levanta obreiro ou obreira? Para que finalidade que Deus levanta apóstolo, ministro, pregadores? Será que tem alguma finalidade? Para que finalidade? Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Éfeso, né? Para a igreja de Éfeso, capítulo 4, né? Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então ele diz, olha, eu rogo, Paulo Jesus Cristo, ele estava dizendo que aqueles que tiveram chamado de apóstolo, ou chamado de pastor, chamado de obreiro, ou de seja lá de levita, ou de evangelista, ou de missionário, né, eles andassem de maneira digna, segundo a eleição e segundo o seu chamado. Então há muitos andando aí de maneira indigna, de maneira que não é digna de um obreiro, nem de uma obreira do Senhor Jesus Cristo, com um comportamento que não é digno e dizendo que é servo de Deus, e dizendo que não pode falar nada, ninguém pode exaltar a igreja, ninguém pode anunciar a igreja, ninguém pode avisar a igreja, porque diz que isso é divisão e isso é perseguição. Mas os apóstolos defenderam o verdadeiro apostolado. Os apóstolos, eles defenderam o ensino de Cristo. Eles defenderam o cristianismo. Morreram defendendo. Muitos foram mártires. Assim, em nosso tempo ainda tem pessoas sendo mártires por causa do evangelho, sendo perseguidos por causa do evangelho, tendo portas fechadas por causa do evangelho. Algumas pessoas até dizem, fulano, vem pregar na minha igreja, como a igreja fosse dele, que é a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo, por misericórdia, tem colocado as suas ovelhas na mão dessas pessoas, para que essas pessoas cuidassem, dessem o alimento no tempo apropriado. Mas eles têm se apossado como se fosse dono da igreja, como se tivesse morrido pela igreja. Ei, quem morreu pela igreja foi Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ei, você não é o dono da igreja, a igreja não é sua. Ah, na minha igreja fica quem eu quero, na minha igreja entra quem eu quero, na minha igreja congrega quem eu quero. Não. A igreja não é só a igreja de Cristo. Você simplesmente está como mordomo, está como mordomia. E que um dia, decretado por Deus, você vai ter que prestar conta a Cristo Jesus de toda a alma que Ele tem trazido até você. Toda a alma que se perdeu pela tua negligência ou pela minha negligência. O sangue delas vai estar na minha mão ou na tua mão. Então a igreja tem que ter um cuidado com esses obreiros fraudulentos. Diz, com toda humildade, verso 2, e mansidão com longanimidade, suportando-vos um ao outro em amor. Esses são exemplos dos verdadeiros pastores ou verdadeiros obreiros de Deus. Tem que ter essa qualidade, essa característica. No verso 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando, irmão, guardar a unidade da igreja. A unidade da igreja. Lutar para que a igreja, o ministério que você congrega, as ovelhas que você apacenta, a paz, buscar a paz, a união. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz que os verdadeiros discípulos não é aquele que tem uma credencial de obreiro, uma credencial de pastor, de pastora, não é aquele que tem uma credencial de missionário, missionário evangelista, não, de apóstolo, não. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro obreiro de Deus, o verdadeiro representante de Deus,
é aquele que tiver amor um pelo outro. Jesus disse, olha, se vocês tiverem amor um pelo outro, o mundo vos reconhecerá como meus enviados. Ele diz que o mundo reconhecia os apóstolos como enviado dele, se tivesse amor pelos outros. Ele diz, é isso. Ele não diz que era a credencial deles. Então,